Este podcast é um oferecimento de Construtora Vimarra 43 99993 0033, Londrina, Paraná. Grupo Predial, Gestão e Contabilidade para Condomínios 43 33 38 20 55, Londrina. Olá, bom dia, sejam muito bem-vindos a mais uma semana, segunda-feira, 11 de março de 2024. Agradecemos a Deus a vida dos nossos aniversariantes, ouvintes do nosso podcast. Beatriz Martori, que está fazendo 13 anos e nos escuta todos os dias indo para a escola. Ela mora em Franca, São Paulo. Bruno Calisto, de Florianópolis, Santa Catarina. Júlia Lisboa, de Natal, Rio Grande do Norte. E a doutora Graziela Pereira, de Teixeira de Freitas, na Bahia. Deus abençoe abundantemente a vida de vocês. E muita gente tem me mandado recado de aniversários nas outras plataformas, mas é pelo Instagram que a equipe consegue agendar. Então nos siga no Instagram, padre.heriberto, e deixe lá então o seu recado, tá bom? Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Ó Deus, que renovais o mundo com admiráveis sacramentos, fazei a vossa Igreja caminhar segundo a vossa vontade, sem que jamais lhe faltem neste mundo os auxílios de que necessita. Amém. João, capítulo 4, versículos de 43 a 54. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu da Samaria para a Galiléia. O próprio Jesus tinha declarado que um profeta não é honrado na sua própria terra. Quando então chegou a Galiléia, os galileus receberam-no bem, porque tinham visto tudo o que Jesus havia feito em Jerusalém durante a festa, pois também eles tinham ido à festa. Assim, Jesus voltou para Caná da Galiléia, onde havia transformado a água em vinho. Havia em Cafarnaum um funcionário do rei que tinha um filho doente. Ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judéia para a Galiléia. Ele saiu ao seu encontro e pediu-lhe que fosse a Cafarnaum curar seu filho que estava morrendo. Jesus lhe disse: se não virdes sinais e prodígios, não acreditais. O funcionário do rei disse: Senhor, desce antes que meu filho morra. Jesus lhe disse: podes ir, teu filho está vivo. O homem acreditou na palavra de Jesus e foi embora. Enquanto descia para Cafarnaum, seus empregados foram ao seu encontro dizendo que o seu filho estava vivo. O funcionário perguntou: a que horas o menino tinha melhorado? Eles responderam: a febre desapareceu ontem, pela 1h da tarde. O pai verificou que tinha sido exatamente na mesma hora em que Jesus lhe havia dito: teu filho está vivo. Então ele abraçou a fé juntamente com toda a sua família. Esse foi o segundo sinal de Jesus, realizou quando voltou da Judéia para a Galiléia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A história do segundo sinal de Caná, o protagonista é um pagão. Os judeus, os samaritanos e os pagãos eram as três categorias que constituíam a humanidade. Esses três grupos são avaliados com base na sua fé em Jesus. Os judeus não acreditam no seu Messias. Nicodemos, com o seu ceticismo, é o representante típico, como está no capítulo 3 de João. Os hereges samaritanos, por outro lado, aceitam o testemunho de uma mulher e, sobretudo, de Jesus, apesar de não terem visto nenhum milagre. João capítulo 4. E o pagão acredita na palavra de Jesus mesmo antes de ver o sinal, que é o evangelho de hoje.
A segunda visita de Jesus a Caná está ligada à primeira por ocasião das bodas, João capítulo 2. Os dois milagres de Caná constituem uma grande inclusão desta primeira parte do Evangelho de João. Neste Evangelho, João descreve a primeira revelação de Jesus nas três principais regiões de Israel, Galiléia, Judéia, Samaria, e as três categorias de pessoas que as habitavam: os israelitas ortodoxos, os hereges samaritanos e os pagãos. Da Samaria, Jesus regressa a Galiléia, porque não foi acolhido em Jerusalém, apesar de ter realizado inúmeras maravilhas. O oficial real de Cafarnaum estava a serviço de Herodes Antipas, o tetrarca da Galiléia. A viagem de Cafarnaum a Caná é bastante difícil, são 26 quilômetros de subida. Jesus chama imediatamente o centurião de volta à verdadeira fé, fundada na sua palavra e não em sinais. Tal como os samaritanos, também este pagão acredita prontamente na palavra de Jesus e se torna assim um modelo de fé para os discípulos. Ele está tão preocupado com a saúde do filho que não se preocupa com os avisos de Jesus, mas lhe repete insistentemente que desça a Cafarnaum antes que o seu filho morra. Em contraste com os judeus que não acreditam nas palavras de Jesus, este pagão acredita imediatamente. Ao saber que seu filho havia sido curado, na hora em que Jesus falara, o oficial acreditou e com ele toda a sua família. Nas escolhas, mesmo que importantes da nossa vida, não devemos procurar sinais para acreditar. A palavra de Jesus pode nos bastar para grandes decisões e também para escolhas diárias. Deus já nos contou tudo em Jesus. Em caso de doença, procuramos ansiosamente médicos, medicamentos, hospitais, intervenções cirúrgicas. Jesus, Senhor da vida e da morte, será que tem algum significado e algum peso na nossa luta contra o mal e contra a morte? Fica aí a pergunta. Santos Rufo e Zósimo. Muito pouco se sabe a respeito da biografia destes santos do primeiro século. As informações disponíveis são do Martirológico Romano e de uma referência de São Policarpo. Consta que eram discípulos de Jesus. A verdadeira fé havia sido levada a Filipos por São Paulo, sendo a primeira comunidade cristã que fundou na Europa e para a qual escreveu uma carta constante do cânon bíblico. Parece que Rufo e Zósimo acompanhavam São Paulo nessa ocasião. A cidade, cujo nome homenageava Filipe II, pai de Alexandre Magno, era localizada no leste da antiga província da Macedônia, a aproximadamente 13 quilômetros do mar Egeu, no topo de uma colina, atualmente Grécia. A maioria dos cristãos era ali formada, na época, por ex-pagãos, e também em menor número convertidos do judaísmo. Ali também foram perseguidos os cristãos. São Policarpo, que viveu aí no período de 69 a 155 depois de Cristo, exalta os mártires locais em carta aos fiéis do lugar, enquanto seguia para a Turquia, ele mesmo a caminho do martírio. Então ele escreveu o seguinte, abre aspas: "Estou muito satisfeito convosco em nosso Senhor Jesus Cristo, por terdes recebido os modelos da verdadeira caridade. Eu vos exorto a obedecerdes e a exercerdes a vossa paciência, aquela que tendes visto com vossos próprios olhos, não só nos bem-aventurados Inácio, Rufo e Zósimo, mas também em outros vossos concidadãos, no próprio Paulo e nos outros apóstolos. Estejam certos de que todos estes não têm corrido em vão, mas na fé e na justiça, que eles estão juntos do Senhor, no lugar que lhes é devido pelos sofrimentos que suportaram, porque eles não amaram o século presente, mas aquele que por nós morreu e que para nós foi ressuscitado por Deus." Fecha aspas. São Rufo e São Zósimo foram condenados a serem devorados pelas feras no circo romano em 107. Senhor Deus, que sabeis recompensar aqueles que vos são fiéis, concedei-nos pela intercessão de São Rufo e São Zósimo participar ativamente
e até a morte, na fundação de estadias temporais, onde os irmãos vos possam conhecer e assim participar da morada definitiva que nos preparastes no céu. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Boa semana e até amanhã.